vocês estão? Na aula passada, a professora deixou para vocês algumas questões da aula 2 da apostila para vocês desenvolverem sozinhos. E agora eu venho com algumas análises e com a correção. Vamos ver se vocês estão legais na interpretação e na análise correta. Ok? Vamos lá. Essa questão 4 do Enem. Fácil pra caramba, não é? Então tá. Aqui nós temos o hino nacional, a pátria amada, idolatrada, blá, 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 blá. Qual que é a questão? O uso da norma padrão, culta, formal, dentro das regras, na letra do hino nacional, é justificada por tratar-se de um. Então, aí vem os ambientes em que nós precisamos usar a norma culta e os ambientes em que nós podemos usar a norma informal, coloquial, aquela língua mais leve, mais livre, mais solta, sem nos apegarmos às regras. Por que que na letra do hino nacional houve a escolha pela língua padrão e não coloquialidade? Para fazer reverência a um país? Não. Gênero solene de característica protocolar. Gente, não tem solenidade? Lógico que tudo que é solene participa de um ambiente formal em que se deve usar a língua culta, normativa. Óbvio, gênero é a forma como o texto se manifesta. Hinos, né, nacionais, hinos da bandeira, etc e tal, primam pela norma culta, que é a alternativa B. C, nada a ver. Canção concebida sem interferência da oralidade, não é por isso. D, escrita de uma fase mais antiga da língua, não. Todo hino, independente do momento em que ele é escrito, prima pela norma culta. Depois, artefato cultural respeitado, ele é respeitado, de qualquer forma é respeitado, mas a pergunta é, por que foi feita a escolha pela norma padrão e não pela coloquialidade? Letra B, ok? Então, vamos seguir em frente, meus amores. Questão 6. A situação abordada na tira torna explícita a condição entre a... Então, vamos ver. O que essa questão quer de nós? E veja a situação que foi colocada nessa narrativa e mostra a explicitação de uma oposição entre duas vertentes. Qual foi, então, a tira? O homem está um pouco transtornado, desliga o telefone e fala para o seu colega: entrei em pânico e desliguei. Que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone? Qual é a situação abordada? Geralmente ligamos para uma empresa e quem nos atende é uma gravação. Até você chegar, alguém demora pra caramba. Essa pessoa ligou e alguém de verdade atendeu. Ele entrou em pânico porque isso não é comum. Que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone? Então, isso mostra uma oposição na situação apresentada entre relações pessoais e o avanço tecnológico. É a relação pessoal que entra aí? O avanço da tecnologia nos mostra isso. O avanço da tecnologia nos mostra que tudo é caminhado para substituição de pessoas por máquinas, para agilizar, né? Para mostrar rapidez no atendimento. Essa relação pessoal, eu falo com uma pessoa de verdade, isso é uma relação pessoal. E a tecnologia que substitui isso, parece, não parece? Vou marcar um asterisco? Fechou. P, inteligência empresarial, ignorância. Teve algum momento algo que nos mostra isso? Não falou entre inteligência e ignorância. Não é essa oposição. C, inclusão digital. Peraí, não tem nada a ver com incluir digitalmente. Modernização das empresas, sim, porque trabalham com robôs. Mas a inclusão digital, não. Não tem essa oposição. Economia neoliberal e reduzida, mano, não falou sobre isso. Revolução informática e exclusão digital não tem nada a ver com o que foi abordado. Simplesmente isso.
uma relação com uma pessoa e a modernidade. Avanço tecnológico, alternativa A. Ou seja, existe uma oposição entre eu estar acostumada com esse avanço da tecnologia, alguém colocar gravações para eu ser atendida e uma pessoa falar. Então, nós temos aí uma letra A com uma dicotomia, uma oposição entre duas ideias. As questões 7, 8, 9, 10 e 11 dizem respeito a esse texto que eu adoro. Homem leal. Um homem leal, que tem caráter, que tem hombridade, que é leal, e fidedigno em suas atitudes. Vamos analisar, que eu adoro esse texto? Apaguemos a lanterna de Diógenes. E um homem, não é um príncipe, nem eclesiástico, nem filósofo, não pintou uma grande tela, não escreveu um belo livro, não descobriu nenhuma lei científica. Não. O homem que achei não é nada disso. É barbeiro. Mas tal barbeiro que, sendo barbeiro, não é exatamente barbeiro. Olha que loucura isso, pessoal. Perdoai esta logomaquia. Qual logomaquia? Que eu acabei de citar. O estilo recente da exaltação da minha alma. Achei um homem. Se aquele cínico Diógenes pode ouvir do lugar onde está as vozes cá de cima, deve cobrir-se de vergonha e de tristeza. Achei um homem. E importa notar que não andei atrás dele. Estava em casa, muito sossegado, com os olhos nos jornais e pensamento nas estrelas, quando um pequenino anúncio me deu rebate ao pensamento. E este desceu mais rápido que o raio até o papel. Então, li isto. Vende-se uma casa de barbeiro fora da cidade. O ponto é bom e o capital diminuto. O dono vende por não entender. Quando ele leu esse anúncio, escreveu o texto. Teve então uma ideia, a imaginação, escrever sobre isso. Eis aí o homem. Não lhe põe um nome por não vir no anúncio, mas a própria falta dele faz crescer a pessoa. Não importa quem é, importa a atitude. O ato sobra. Essa nobre confissão de ignorância é um modelo único de lealdade, de veracidade, de humanidade. Não penseis que vendo a loja, parece dizer naquelas poucas palavras do anúncio, por estar rico, para ir passear a Europa ou por qualquer outro motivo que à vista se dirá, como é uso escrever em convites destes. Não, senhor, vendo a minha loja de barbeiro por não entender do ofício. Parecia-me fácil a princípio, tá bom? Uma navalha, uma cara. Cuidei que não era preciso mais escola que o uso. Foi a minha ilusão, a minha grande ilusão. Vivi nela, barbeando os homens. Pela sua parte, os homens vieram vindo, ajudando o meu erro. Entravam mansos e saíam pacíficos. Agora, porém, reconheço que não sou absolutamente barbeiro, e a vista do sangue que derramei faz-me recuar. Basta, Carvalho, este nome é necessário à prosopopeia. Basta, Carvalho, é tempo de abandonar. O que não sabe. E outros mais capazes tomem a tua freguesia. A grandeza deste homem, escusada dizê-lo, está em ser único. Se outros barbeiros vendessem as lojas por falta de vocação, o merecimento seria pouco ou nenhum. Assim os dentistas, assim os farmacêuticos, assim toda a casta de oficiais deste mundo, que prefere ir cavando as caras, as bocas, as covas, a vir dizer chamente que não entendem do ofício. Este ato seria a retificação da sociedade. Um mau barbeiro pode dar um bom guarda-livros.
Um excelente piloto, um banqueiro, um magistrado, um químico, um teólogo. Cada homem seria, assim, devolvido ao lugar próprio e determinado, Machado de Assis. Esse texto é uma crônica. Gente, é uma crônica tão legal, tão fofa. Porque a partir de um fato que o cronista pensou, desenvolveu, então, o texto. Qual foi o fato? Estava lendo o jornal e viu um anúncio de um homem que vendia a sua barbearia. Ele não disse que a barbearia era maravilhosa, que dava dinheiro, que era um sucesso. Ele disse que não entendia do ofício, por isso ele estava vendendo o local. Olha que interessante. Com isso, o Machado de Assis abriu o texto, a crônica, falando sobre Diógenes. Diógenes era um filósofo que, enlouquecido, não acreditava no ser humano, não acreditava na humanidade, naquele íntegro valor, um homem com letra maiúscula, um homem sério, um homem puro, um homem honesto, um homem digno, um homem que realmente faz jus ao próprio nome. Então, ele dizia isso, que os homens são todos corrompidos, que não existia homem. E aí, um dia, ele foi pego de madrugada com uma lanterna na mão, farejando, como se fosse um cachorro andando realmente de quatro patas, dizendo: procura um homem, e ele não encontrava um homem. Então ele dizia que não tinha homens. A lanterna de Diógenes é justamente a metáfora para trazer à discussão a ideia de que, ei, sim, existem homens. E o Machado de Assis, ao desenvolver esse texto, fez a intertextualidade com o Diógenes, e a lanterna de Diógenes, no meio da noite, procurando um homem, porque dizia que não existia, ele não encontrava um homem. E aí, o Machado de Assis conversou com, com as ideias do Diógenes. Apaguemos a lanterna de Diógenes, porque eu achei um homem. E aí vem, não é príncipe, não é eclesiástico, não tem nenhum título de grande pessoa da sociedade. É um barbeiro, é só um barbeiro. Achei um homem. E aí ele vem no segundo parágrafo. Se aquele cínico Diógenes pode ouvir do lugar onde está as vozes cá de cima, deve cobrir-se de vergonha e de tristeza. Porque ele disse, não existe um homem. Então, como ele afirmou que não existia homem e o Machado de Assis disse, eu achei um homem, cubra-se de vergonha, porque existe homem de verdade, sim. Eis aí, e é um modelo único de lealdade, veracidade, de humanidade. Aí vem, então, a parte entre aspas, né? O autor, o eu lírico, imaginando como esse barbeiro deveria, poderia ou pensaria no momento que ele colocou a frase de anúncio, vendo a barbearia, porque não entendo do ofício. E aí ele colocou outras palavras e todo o sentimento que vieram à tona possivelmente na mente do barbeiro quando fez o anúncio para vender a sua barbearia, certo? Vamos ver então. Questão 7. Então, diante disso tudo, o sentido da palavra homem no primeiro parágrafo do texto é, quando diz, achei um homem, achei um homem. Não pintou a tela, não escreveu um livro, não descobriu nenhuma lei científica. É só um barbeiro, achei um homem. É um homem famoso? Não. É um homem intelectual? Não. É um pretensioso? Pelo contrário. É um homem honesto? É um homem perdido? Gente, tudo aqui não se caracteriza a não ser a letra D. Achei um homem honesto, um homem de verdade. Letra D, certo? Ok. Questão 8. Perdoai esta logomaquia. Com essas palavras, o autor pede perdão ao leitor por o quê? Vamos voltar?
no penúltimo período do primeiro parágrafo. Perdoai esta logomaquia. O estilo, qual o estilo que foi explanado antes? O que é esta logomaquia? Algo que eu falei antes. O que foi falado antes? É um barbeiro, mas tal barbeiro que, sendo barbeiro, não é exatamente barbeiro. O que é isso aqui? É um enunciado meio desconecto, um enunciado cheio de palavras que traduzem uma linguagem meio difícil, confusa de se compreender, mas que existe coerência sim. Então, o que é uma logomaquia? É um enunciado confuso, obscuro, um pouco difícil de se compreender à primeira vista. Isso é uma logomaquia. Com essas palavras, o autor pede perdão ao leitor pela ofensa. Ele ofendeu o barbeiro? Não. Pela mania de criticar, ele não está criticando. Pelo autoelogio, ele não está se autoelogiando. Pela insensatez do barbeiro, mas ele está elogiando. Se ele está elogiando, ele não achou que foi insensato. Só nos sobra a alternativa E. Pelo palavreado que usou. Estranho, confuso, vai e volta, reflexivo. Pelo palavreado que usou. Letra E. Ok? 9. Quando ele diz o estilo sente-se da exaltação da minha alma. Alma, subjetividade. Com essas palavras, o autor dá a entender que houve A, predomínio da imaginação sobre a razão. Peraí, a minha alma imagina? Houve sim, descarte da razão. Mas será que houve imaginação sobre a razão? Eu imagino algo? Ou eu agi com o meu coração? Então, não é A. B, predomínio da razão? Não, não houve razão. Predomínio da emoção sobre a razão. Emoção. Resistente da exaltação da minha alma. Quando eu ajo com a alma, eu ajo com a emoção. É a letra C. Olha D. Razão sobre emoção. Olha aí. Gramática sobre o estilo. Peraí. Gramática sobre o estilo. Exaltação da minha alma. Isso envolve subjetividade, emoção, sentimentos. Tá? Então, letra C. Predomínio da emoção sobre a razão. Beleza? 10. Se aquele cínico Diógenes pode ouvir do lugar onde está as vozes cá de cima, deve cobrir-se de vergonha e de tristeza. Achei um homem. As palavras em destaque revelam se aquele cínico Diógenes pode ouvir, deve cobrir-se de vergonha. O que isso revela? Que foi vergonhoso o que o Diógenes fez? Gente, eu achei um homem de verdade. Você deve cobrir-se de vergonha porque você disse que não havia homem. A letra A. As palavras revelam que foi vergonhoso o que Diógenes fez? Gente, isso aí já está afirmando. Ele não revela, já está afirmando. Diógenes deve cobrir-se de vergonha. Foi vergonhoso o que ele fez? Não quero dizer, não revela isso. As palavras já estão dizendo, ele fez algo vergonhoso. Mas isso revela o quê? Então, a letra A não revela nada. A letra A é explícito o que ele disse. Ele já falou que ele agiu com vergonha, né? Um ato de vergonha. Foi vergonhoso o que ele fez. Então, essas palavras, elas já dizem que foi vergonhoso. Então, não revela que foi vergonhoso. Então, não é a letra A, tá bom? Seria muito óbvio. B. Diógenes não sabia o que estava fazendo. Revela que isso? Não. C. Revela que o autor foi mais feliz que Diógenes? Não. Revela que Diógenes menosprezou o ser humano. Então, presta atenção. Por que não é a A? É a E. Por quê? As palavras revelam aquele cínico Diógenes cobrir-se de vergonha e tristeza. Isso revela que Diógenes menosprezou o ser humano. Disse que não havia um ser humano
que pudesse ser chamado com a honra de homem. Aí você fala, por que não a letra A? Porque a letra A diz exatamente o que ele falou. Isso não é revelador. Isso está na esfera da linguagem. As palavras já disseram isso. E isso revela que, letra E, Diógenes menosprezou o ser humano. Então, elas não são reveladoras. Elas já dizem isso. Se eu coloco a letra A, eu estou replicando, eu estou repetindo o que foi falado e não revelando o que essas palavras nos dizem. Entenderam? Letra E é a correta. Bora. 11. 11. As aspas no quarto parágrafo indicam. Então, vamos lá. Pontuação. As aspas podem indicar, eu vou dar ênfase em alguma expressão, em alguma palavra. As aspas podem indicar que eu estou colocando em pauta uma palavra ou expressão de outra língua. As aspas podem também criticar uma relação de ideias. Ou as aspas podem indicar discurso direto. Como aqui. Não penseis, eu, barbeiro, estou falando. Não penseis que vendo a loja. Aí vem o Machado. Parece dizer naquelas poucas palavras do anúncio. Vou estar rico, para ir passear a Europa ou por qualquer outro motivo. O que está acontecendo aí, pessoal? O barbeiro está falando na sua própria voz. Segundo o que Machado de Assis entendeu. Ele não foi explícito assim no anúncio, porque o anúncio é curtinho. Quando ele fez o anúncio, ele pensava exatamente nessas palavras, explicando por que estava vendendo. Vive nela barbeando os homens, pela sua parte os homens vieram vindo, ajudando o meu erro. Então foi um erro eu me colocar na profissão de barbeiro, porque eu não sabia ser barbeiro. E por isso eu estou vendendo. Olha que interessante isso. Então, as aspas indicam uma citação. É uma citação de outra pessoa? É uma citação de um filme? É uma citação de uma personagem? É uma citação? O que é uma citação? Eu uso aspas para dizer, isso não é meu. Não foi citação. B. A fala do barbeiro na imaginação do autor. Perfeito. Ele imaginou que o barbeiro estivesse falando isso e se aprofundando nesses sentimentos. Tinha a letra B. C. Transcrição do anúncio do jornal. O anúncio do jornal está lá na primeira, na segunda, né? Isso. No segundo parágrafo. Vende-se uma casa de barbeiro. Aí seria, mas não é este momento do texto. Depois, a fala do barbeiro na notícia do jornal seria isso também. Ele está dando a notícia do jornal com o que ele quer, né, dizer, ofertar. Não é. A transcrição das palavras de Diógenes, não, Diógenes só disse que eu não acredito no ser humano. E não falou sobre a fala dele. Né? Achei um homem. Então, eu achei um homem, seu cínico, porque você não acreditava que houvesse homens. Mas o Diógenes aí não foi colocado como discurso direto. Então, nós só temos aqui a alternativa B. É a fala do barbeiro da imaginação do autor. Texto maravilhoso, né, gente? Para finalizar, texto para as questões 12 e 13. Vamos lá? É muito mais inteligente pagar 12 por adolescente num projeto de aprendizagem do que 1.700 na FEBEM. Se não for por ética, é preciso romper com o sistema de exclusão social por inteligência. Viviane Sena, que está falando sobre os projetos sociais que ela domina muito bem, né? Então vamos lá. Ela afirma aí, é uma argumentação, não é? É muito mais inteligente pagar 12
do que 1.700. É muito mais inteligente pagar menos do que um montante desse. É mais inteligente pagar 12 num projeto de aprendizagem do que 1.700 na FEBEM. É muito mais inteligente prevenir, gastar menos com prevenção de bandidagem juvenil, adolescente, do que gastar muito mais para a reclusão de um jovem infrator. Se não for por ética, qual que é a questão da ética? Gente, ética, vamos salvar as crianças, vamos dar a inteligência, aprendizado, vamos colocá-las numa instituição de aprendizagem, né? Em uma instituição que esteja o dia inteiro, em que o aluno fique lá, desenvolva várias habilidades. Mas não, vamos então deixar acontecer e quando a violência se tornar fato na vida daquele jovem, a gente faz a reclusão num sistema de recuperação de menores, certo? Ética é isso, você primar pela inteligência. Se não for por ética, é preciso romper com o sistema de exclusão social por inteligência. Então, se não for por ética, pela questão social, que seja por inteligência. Para que pagar 1.700 eu posso pagar 12? Pronto. Show? De acordo com o texto, a ética e inteligência são inconciliáveis. Ela não afirmou isso. Ética e inteligência são dois elementos diferentes na hora de agir em relação a esse problema. Não disse que são inconciliáveis. Fora. B. Diminuir gastos com a punição de adolescentes elimina a exclusão social? Não, peraí. Diminuir gastos com a punição elimina a exclusão? Não, não é. Tem que romper essa exclusão social. Romper por meio de projetos, mas não romper por meio de internações. Depois que a coisa está feita, depois que a violência já está instaurada. Nada disso que ela falou. C. Controlar os custos envolvidos é prioridade quando o assunto é exclusão social. Controlar custos, é só isso que ela falou? Mas ela falou de ética. Ela falou de ética para trabalhar com projetos. Então, não envolveu aqui um elemento que é o mais importante. Educação. B. Bastaria ética, mas aspectos financeiros podem ajudar a convencer da necessidade de agir contra a exclusão social. Perfeito? Se não for por ética, porque bastaria ética, né, gente? Espera um pouquinho. Prevenir a violência é muito mais satisfatório para a sociedade do que punir o adolescente infrator. Ótimo! Mas aspectos financeiros podem ajudar a convencer. Espera um pouquinho. Então, se não for por ética, a questão social, vamos falar de números? Pronto, letra D é perfeitinha. Olha aí que ridícula. Projetos educacionais da FEBEM são caros quando comparados aos oferecidos por outras instituições educativas. Peraí. Ele deu só um exemplo da FEBEM. É óbvio que a FEBEM não tem projeto educacional. Falo isso. A adolescente fica na FEBEM, gasta 1.700, antigamente, tá? Para eu agir para prevenção com educação, eu gasto 12. Falou que projetos são caros, tá? Quando comparados. Não, não foi isso. Letra B, D é argumentação. Seria ética, bastaria, mas já que não existe a ética aí, então vamos falar de números, beleza? Letra D, ok? E a questão 3? Considere as afirmativas abaixo sobre o texto. É preciso romper com o sistema de exclusão social por inteligência. Por inteligência. Fora do contexto, daria margem a duas interpretações, já que sua estruturação sintática é ambígua. Ambiguidade. Vamos lá. É preciso romper com o sistema de exclusão social por inteligência. Fora do contexto. O que é um sistema de exclusão social por inteligência? Que exclui o outro
por meio da inteligência. Os mais inteligentes ficam no canto, os menos inteligentes ficam no outro. É um sistema de exclusão social por inteligência. É o fato, o modo de excluir alguém socialmente por inteligência. Sim. 2. Deve, no texto em que se deve, ser interpretado como: é preciso romper por inteligência com o sistema de exclusão social. Sim, o por inteligência no final me dá ambiguidade. Mas se eu deslocar para cá, já me tira como aposto. É preciso romper por inteligência. Eu vou romper por meio da inteligência com o sistema de exclusão social. Eu vou trazer inteligência, educação aos jovens para que eles não se sintam excluídos socialmente e não partam para o mundo da criminalidade. Perfeita 2. 3. Corresponde ao registro coloquial da língua. Coloquial que não é culto. Por antepor o predicado ao sujeito. Gente, nós podemos antepor o predicado ao sujeito, o predicativo também. Não tem problema nenhum. Eu posso inverter como eu quiser a ordem sintática da frase. Isso não configura como registro coloquial, tá? Tem nada a ver de registro coloquial, tranquilo? Então, essa afirmativa está errada. Corretas a 1 e a 2, alternativa A. Okay? Alternativa A é a corretíssima nesse caso. Então, fechamos a aula 2. Beleza, meus amores? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam o texto da aula 3, que foi numa prova da UFMS, cujas questões 1, 2, 3 trabalham com muitas análises sobre gênero, nossa, sobre argumentação. É um texto muito bom, com questões muito bem desenvolvidas para as análises. Então, eu quero que vocês leiam o texto, ok? Beleza, meus anjinhos? Um beijo, fiquem com Deus, ótima semana e nos vemos logo, logo na aula do sábado. Tranquilo? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.